Me perdi da matemática na terceira e sétima séries. Não que eu não gostasse do assunto, mas eu sempre fui muito lenta e tinha dificuldades de visualizar alguns conceitos. Hoje entendo que, infelizmente, o que aprendemos na escola é muitas vezes uma matemática segmentada por uma dualidade do tipo corpo e alma, concreto e abstrato, onde não se prioriza a demonstração de como ambos âmbitos se relacionam, para que servem e como se integram. O tema não passa de conteúdo de prova. Por isso, não é incomum, em se tratando de matemática, ouvirmos pessoas falando que nunca vão usar o que estudaram. Houve um tempo, num passado não muito distante, em que educação não era obrigação, mas um luxo, um privilégio de poucos. Quem se dedicava aos estudos possuía uma curiosidade voraz e se empenhava em entender o porquê das coisas, interligando o que hoje conhecemos como campos diferentes do conhecimento. O artista era inventor, médico, mecânico. O astrônomo era alquimista, matemático, físico, filósofo. Logo, o pensamento e a prática eram indissociáveis. Por milênios, o ofício do saber esteve a serviço do sagrado, quer para a glorificação de Deus através da descoberta de suas obras, quer para a antecipação e manipulação dos fenômenos naturais, na tentativa de atenuar a punição imposta pelos deuses. Contudo, houve um período na história em que essas descobertas se multiplicaram, se estruturaram e fincaram as bases para o que hoje conhecemos como ciência. Um esboço desse movimento já aparecia no final da Idade Média, no século XIII, mas foi entre os séculos XVI e XVIII que uma mudança de paradigma se consolidou. Grande parte desses estudiosos eram cristãos. É bem verdade que, nessa época, a Europa era cristã, e a visão do mundo desses pensadores era emoldurada pela criação de Deus. Mas as grandes ideias que revolucionaram o nosso modo de entender as coisas aconteceram justamente nessa época. Seria isso apenas Zeitgeist, o espírito do tempo? Seria uma coincidência ou haveria nos fundamentos da fé cristã elementos propulsores do desenvolvimento de um conhecimento sólido e revelador? O que você quer ser quando crescer? Essa pergunta que fazemos de modo tão natural às crianças e que certamente já nos foi feita em algum momento da vida, em certo sentido, emoldura nossos conceitos acerca do que imaginamos ser uma vida honrada e com sentido. As respostas variam de acordo com o tempo, de lugar para lugar e das influências que cada criança recebe. Hoje em dia, até super-herói entra na lista. Mas são geralmente as profissões de médico, bombeiro, policial, professor, inventor e cientista que costumam ganhar o coração e a imaginação de pequenos e grandes humanos. Talvez a pouca exposição ou a rala compreensão que temos acerca de outras grandes áreas do saber inibam e até evitem que outros campos sejam expandidos por pessoas que descobrem sua verdadeira paixão e vocação na senda do conhecimento. Este talvez seja o caso da matemática, cujo gosto e beleza são descobertos muitas vezes tarde na vida, como aconteceu com Albert Einstein, que se arrependeu por não ter desenvolvido mais cedo o apreço pela matemática. Quem sabe um dia, se a matemática for entendida como um elo entre a ciência, a arte, a filosofia, o transcendente, o mistério e a alegria, crianças possam dizer e adultos compreender com naturalidade o desejo de alguém ser matemático. Mas quem são? A que se dedicam? E o que descobrem os matemáticos? A mathematician is somebody who is creative. A mathematician is somebody who has experience with struggling with a problem, often for a very long time,
and is comfortable sitting in the struggle and not being discouraged, but being motivated that there's an interesting question to be understood. A mathematician is somebody who enjoys finding interesting questions. And in some ways, by saying all these things, I want to actually underscore the point that anybody can be a mathematician, and these are skills that you can develop. They're not just reserved for a few people. Everybody can grow in capacities to understand, to persevere, to experience joy, to appreciate the kinds of beauty that mathematics offers. And so when we say who is a mathematician, and I list all these categories, I want to be really clear that these are all virtues that people can build. And it's not the case that you're either born with it or you're not born with it. A curiosidade é uma qualidade inerente ao ser humano. Talvez tenhamos nascido para descobrir. Observar o mundo ao nosso redor com cuidado e paciência é possivelmente o ingrediente base para fomentar a criação, a imaginação e a inventividade. Os olhos atentos e curiosos que se lançam na busca do como e do porquê vão empalidecendo à custa de miragens que não admitem perguntas. As coisas são o que são, é-nos dado como resposta. E sendo assim, as coisas já não carecem de explicação ou sequer suscitam indagação, indignação, nem invenção. Antes de receberem o título de cientistas, os estudiosos que observavam os fenômenos naturais eram chamados de filósofos da natureza, pois se dedicavam a entender o funcionamento das coisas e o porquê de sua existência. Com o passar do tempo, a expansão e o detalhamento do conhecimento tornou-se impossível para uma só pessoa reunir diferentes ramos do saber. A ciência se multiplicou, se especializou e se fragmentou. Hoje, por exemplo, é difícil olhar para uma área como a psicologia, a biologia ou as ciências políticas e relacioná-las à matemática. Mas será que elas estariam tão distantes assim? Uma pergunta fundamental é essa de por que nós vemos a matemática em todos os lugares? Seria isso uma capacidade nossa de enxergar a matemática? Ou seria o fato da própria matemática estar presente na natureza? Para muitos pais da matemática, ou por exemplo, se considerarmos Aristóteles, Platão ou Arquimedes, para todos eles, essa resposta estava muito bem dada já para eles. Por exemplo, eles podiam pensar a matemática como uma expressão da natureza em si, através dessa ordem que existe. Então a gente poderia pensar a matemática como já presente na natureza, uma matemática sendo descoberta. Então, por exemplo, para Arquimedes, a matemática era a linguagem que a natureza foi escrita, era a forma como a natureza foi construída. Para Platão, isso ainda ia mais além, ainda dizia que a matemática era algo que seria a representação da própria perfeição em si, e que toda materialização seria uma aproximação, digamos, daquela perfeição inicial da matemática. Só que nós vamos ver isso, essa pergunta, essa interpretação de por que a matemática dava certo, eu acho que ela fica muito mais caracterizada quando a ciência nasce, por exemplo. Quando você vê Galileu Galilei, quando você vê Francis Bacon, que vem trazer a formalização do método científico, e Galileu Galilei, que dá um passo muito semelhante ao de Arquimedes. Qual o passo que ele faz? Ele começa a ver que, para entender a natureza, ele poderia representar as relações da natureza por meio de matemática. Aquelas leis, as regras, as regularidades que Galileu começa a observar. Esse foi o salto mais significativo que Galileu fez. Entender que a natureza poderia ser representada por matemática. A humanidade já lidava há milhares de anos com pedacinhos da matemática, principalmente aritmética e geometria. Aos poucos, as pessoas se deram conta que seguir certas regras para estudar essas coisas
era muito mais eficiente do que simplesmente usar a intuição. Por quê? Porque a gente frequentemente se engana, né? E quando a gente segue sistematicamente as regras, a gente consegue rastrear melhor onde pode ter havido um engano. Mas cristãos começaram a se dar conta de que essa regularidade que a gente encontra na natureza, que nos permite inferir regras e usar essas regras e essas regras funcionarem, isso era de alguma forma reflexo do caráter do Criador. Então eles chegaram a essa conclusão de que o Criador gerou a realidade física a partir da matemática. E eles foram mais longe. Chegaram à conclusão de que, na verdade, toda a realidade, inclusive qualquer aspecto espiritual dela, se basearia também na matemática, porque Deus é sistemático, organizado, tudo isso baseado em diversos ensinamentos bíblicos. Então, eles propuseram a ideia de que nós deveríamos começar a usar matemática de forma mais rigorosa e sistemática e abrangente para estudar tudo. Então, Roger Bacon foi um que comentou muito isso, né? Ele disse, tudo se baseia em matemática, até mesmo a teologia. Os pioneiros, né, como Roger Bacon, Galileu e outros, eles viveram até em épocas diferentes, mas eles mencionavam coisas como por que muitas vezes nós tiramos conclusões com a nossa filosofia e algumas conclusões estão completamente erradas quando a gente vai testar e outras estão completamente certas, outras mais ou menos, e a gente não nota a diferença. Tudo parece lógico para nós. Então eles acharam, isso aí demonstra a fraqueza da mente humana. A nossa filosofia vai refletir as nossas limitações e o nosso entendimento também. Mas a matemática tem se mostrado independente disso, ela consegue lidar com coisas que a nossa intuição não lida. Ela nos dá respostas que contrariam a nossa intuição e quando a gente vai testar, as respostas da matemática estavam corretas e a nossa intuição estava errada. Então nós precisamos de uma maneira mais segura de estudar as coisas. Então, praticamente todos eles falaram, né? Então essa forma mais segura é a matemática. Por isso, nós só deveríamos chamar de ciência aquilo que for demonstrado matematicamente, aquilo que se basear diretamente em matemática. E mencionaram também a importância da gente testar as ideias. Só que hoje em dia as pessoas esquecem, né, da questão da matemática e falam só dos testes, da experimentação, né? Mas enfim, a gente precisa de uma forma sistemática de estudar as coisas para reduzir o nosso viés, para cobrir áreas que a gente pode esquecer às vezes, para tratar de uma forma mais abrangente das coisas e também de uma forma mais auditável, né? Que alguém possa conferir o que nós fizemos, ver se a gente não cometeu nenhum equívoco. Então a gente se baseia em matemática, porque é a matemática que nos fornece a base para sermos sistemáticos em qualquer área, na verdade. Às vezes a gente pensa, eu desenvolvi uma sistemática aqui, mas eu não estou usando nada de matemática. Então, isso não existe. Simplesmente a pessoa não está reconhecendo aquilo que ela fez matemática, mas ela está lá. Se a gente pegar uma pessoa que tem suficiente conhecimento ali, ela vai ver, esse aqui é elemento matemático tal e tal, né? Então, sempre existe isso. A ligação entre ciência e matemática parece ser algo tão profundo que é até difícil elaborar o assunto. Há quem diga que não existe ciência sem matemática, sendo a matemática o alicerce de toda a ciência. Há também quem deseja afastar a pesquisa de seu caráter quantitativo, afugentando sempre que possível a medição em prol de critérios qualitativos e da interpretação. É possível também dizer que a saga do cientificismo, a filosofia que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão da realidade, precisava se afirmar em algo cuja natureza fosse infalível e cujas provas fossem incontestáveis. Afinal, destronar a Deus exigia um imperativo tão definitivo quanto os oráculos divinos. Mas substituir a Deus pela ciência não era o que pretendiam os precursores do empreendimento científico. Ao contrário,
Estes cientistas percebiam semelhanças entre os atributos do Deus apresentado pela narrativa bíblica e a matemática. Um dos pais da ciência, poderíamos também caracterizar, é Kepler. Kepler, para ele, a matemática era algo que estava intimamente ligado com a natureza. Ela era a linguagem na qual a natureza estava sendo escrita. E se existem leis, essas leis deveriam ser expressas em uma linguagem matemática aqui. Então, por que para eles era isso? No caso deles, isso vinha de uma herança cristã que eles tinham recebido. A visão deles de que um Deus criador, de que um ser criador havia criado a natureza e que essa sua inteligência se refletiria dentro da forma como a natureza ia se expressar matematicamente, dava para eles a segurança e a motivação que eles precisavam para investir e entender que a matemática estava presente na natureza. Porém, com o tempo, o homem foi distanciando-se dessa visão, buscando um certo distanciamento por várias questões históricas, até motivado, até querendo mesmo a separação máxima possível de qualquer viés religioso, e aí deixando essa interpretação da realidade, ele passou a deixar de ter resposta para essa pergunta. Por exemplo, Isaac Newton não tinha esse problema. Para ele, a matemática era uma revelação da inteligência divina. A natureza se expressava matematicamente porque havia essa inteligência. Descartes também via dessa maneira, mas com o tempo, a ciência, a visão matemática foi se distanciando a ponto de que essa pergunta agora ficasse mais forte e sem resposta. Se eu pensar que, por uma razão, diferente da grande maioria do pensamento hoje acadêmico, por uma razão, um Deus, um ser criador, inteligente, criou a natureza, e essa natureza não só foi criada por ele, mas era uma expressão das suas características, de sua inteligência, de sua organização, e que esse mesmo Deus criou o ser humano também como uma expressão das suas características, em o que a Bíblia chamaria de imagem e semelhança. Se eu penso que esses dois elementos foram criados sendo semelhantes a Deus, eu consigo responder essa pergunta entendendo que a natureza vai refletir a Deus, portanto vai ter ele a lógica, a organização, a inteligência matemática, e o ser humano também vai poder gerir e compreender as características matemáticas que esse mundo natural tem. Mas o que seriam essas características que poderiam conciliar o que entendemos por Deus e o que sabemos sobre a matemática? Well, I'll give you an illustration I use with my students. And I think this is the one that helped me the most, but my students have found it helpful too. So I asked them, I said, well, do you think that God could make a world in which 1 + 1 doesn't equal 2? Well, most of my students are religious believers, and so they don't start out by saying something like, what do you mean, God, who's God, or does God even exist? You know, they accept that premise, okay? And then they say, well, of course, God is omnipotent. God can do anything. I say, well, that'd be pretty good. So I pull out my wallet. I say, well, okay, so I've got $2 bills here. Here's one. Here's another, okay? Now, if 1 + 1 = 3, I could put this one back in my wallet and this one back in my wallet, and now I'd have $3. Not a bad deal, okay? Well, I could take 2 of them back out and put those back in one at a time, and now I'd have $4. In fact, I could keep on going. I could generate an infinite amount of money just by putting dollar bills back in my wallet one at a time. So it just doesn't make any sense. And then the students stop and say, well, maybe you're right. That's a little bit difficult. And then I point out the fact that St. Augustine, writing 1,600 years ago, wrote about this kind of thing. And he said that, in fact, God cannot make a world in which 1 + 1 doesn't equal 2. It's not just that God does not, God cannot. And so then, well, what does that mean? Does that mean mathematics is greater than God? That God has to obey the rules of mathematics? And Augustine's answer is no, not that at all. He's saying these basic rules of mathematics flow out of the nature of God.
God is fundamentally consistent. And that's what these rules of mathematics are about. It's simply, the bottom line is they're about consistency. What's called the law of non-contradiction. And so the laws of mathematics are rooted, and the consistency of them are rooted in God's nature. And God can't deny himself. He can't be inconsistent with his own nature. And that's why these laws are so stable and reliable and can't be other than they are. So that got me into thinking then about the whole question, well, okay, if God can't do that, are there other things God can't do? And mathematics has a very close relation to logic, and God can't violate the laws of logic either. Not because they're greater than God, but because the laws of logic flow out of the nature of God. So then I began to see that mathematics and logic are very deeply rooted in who God is. So now I'm understanding something about God in the process of understanding these. I've also begun to see mathematics in a different way. I feel like I'm dealing with divine things here. I'm dealing with things that are really meaningful and rich. And then, there's so many doors that open at this point. So I began to say, well, that means that when I solve a math problem or prove a theorem, and I find that enormous sense of satisfaction in completing that, I'm actually experiencing something of the satisfaction of seeing God's beauty and God's order and just delighting in that. And I think that's true of every mathematician, even an unbeliever. He or she may not realize it or understand it, but in fact, that person is appreciating something of the wonder and the glory of God at that point. When I look at the foundational principles upon which physics and all science rests, the principles are that the universe exists, which we can't actually prove the universe exists. We can't prove we don't live in a matrix. But the foundational principle is that the universe exists and that it has some meaning or purpose, which science cannot tell you, that it cannot prove that it has purpose. But in order to warrant study, it has to have some purpose or meaning. And it's orderly. The universe is orderly and follows mathematical laws. And that we actually are capable of understanding it. Now, these are fundamental principles that are necessary in order to do science. If you don't accept these points, you can't really do science. There's no reason to do science. But science has no foundational reason why these would work. You talk to a scientist and they agree these are the principles they work on, and you ask why, and they say, well, because it has worked in the past, so therefore it will work in the future. But if you look at these principles, they really are all founded on the doctrine of creation. God is the creator of the universe. He created it, so therefore it's important. He is orderly, and so therefore he created an orderly and mathematical universe. And he created us with the ability to understand it. A lot of theologians have talked about what it means to be created in the image of God. But part of that means that we are meant to be co-creators with God, which means that we need to be able to understand what God has done. So all of these foundational principles upon which science is done is really rooted in the doctrine of creation. So you can be an atheist or a Muslim or a Hindu or a Christian and do good science. But the foundational principles are not foundational principles that came from the other religions. They came from Christianity. And that's because all the founders of modern empirical science were themselves Christians. Que a faísca da ciência moderna tenha incandescido na Europa recém-saída da Idade Média é um fato histórico indiscutível. Mas a experimentação com o mundo natural e até sobrenatural já ocorria há séculos. Então, seria possível dizer que era tudo uma questão de tempo até que o conhecimento amadurecesse a ponto de culminar com os descobrimentos apresentados ao mundo no que ficou conhecida como a Revolução Científica. Mas seria possível e provável haver uma ligação entre a fé cristã e os descobrimentos desses cientistas? Haveria algo na fé bíblica capaz de estimular a ciência a florescer de maneira tão sólida? Quando a gente vai lá para o século XIII, de novo, eu gosto muito de Roger Bacon, ele mencionou exatamente esse conflito. Ele diz assim, entre os cristãos, nós temos aprendido
que as coisas de Deus são sistemáticas, são organizadas, são matemáticas. Já entre os povos pagãos, acontece muito de o pensamento ser mais mágico. As pessoas preferem explicações que na verdade não são explicações. Eles preferem fazer rituais para resolver problemas, fazer magia, procurar encantamentos, mas mesmo de formas mais sutis, né? Os povos, a tendência deles era um pensamento mais mágico. E Roger Bacon mencionou que isso estava influenciando o cristianismo também. E ele fala realmente da necessidade da gente lembrar que o que está associado ao cristianismo não é o pensamento mágico. Não é coisa do tipo assim, Deus fez e pronto, eu não tenho que... Isso não tem explicação, né? As coisas de Deus não têm explicação. Esse é o tipo de coisa que Roger Bacon chamava de pensamento mágico. As coisas só são e pronto e não tem explicação. Tudo tem uma explicação, tudo passa por matemática e a matemática vem de Deus. Mas que Deus seria esse revelado pela matemática? God is the creator of the whole world. And he's a God who's in harmony with himself. So that there's a logical consistency to the world. There are regularities and lawfulness to the world. And God is not only one God, but he's one God who is three persons, the Father, the Son, the Spirit. Well, that's the ultimate grounds for mathematical order. But it's reflected in diverse ways in the world that God made. So the mathematical order in the world shows ultimately the beauty of God who made it.